Olá, estudante paranaense! Bem-vindo à aula de Geografia do programa Aula Paraná. E no início da nossa aula, quero pedir a você que providencie caderno, caneta, lápis e borracha para que você possa realizar as anotações dos conteúdos apresentados aqui e também realizar as atividades propostas. E também quero destacar que a forma de validação da sua presença no Google Classroom mudou. Agora você deverá realizar a atividade obrigatória diariamente. Então acesse diariamente o Google Classroom, realize a atividade obrigatória para que a sua presença seja validada. E para darmos início aqui à nossa aula, eu já vou apresentar para você os objetivos propostos. Reconhecer e estudar as diversas bacias hidrográficas do continente africano. Então a nossa aula tem como objetivo central conhecer e estudar as bacias hidrográficas do continente africano. Porém, é importante que a gente reveja alguns conceitos fundamentais da hidrografia. E a primeira pergunta que aparece aqui na tela, para você refletir um pouquinho, é a seguinte: qual é a importância da água para a vida na Terra? Você já parou para pensar por que a água é importante para a sua vida? Por que a água é importante para os seres vivos que habitam a Terra? Por que a água é importante para que haja vida no nosso planeta? Com certeza esses conceitos já foram abordados em outras séries do ensino fundamental. Então eu quero que você busque nas suas recordações, busque aí na sua memória por que a água é importante para a nossa vida. Vai lá! Muito bem, estudante. Tenho certeza que você já organizou as suas ideias e você sabe que a água é fundamental para que haja vida no nosso planeta. Para que hajam condições favoráveis ao desenvolvimento da vida, a água é fundamental. Você sabe o quanto a água é importante para você, quando você está com sede, para que você possa se banhar, para atividades como pesca, enfim, para diversas atividades da nossa vida e da nossa sociedade. E o que a gente tem que perceber? Que a água na atmosfera, ela não encontra-se estática, ela encontra-se em movimento. E esse movimento recebe o nome de ciclo hidrológico. Acompanhe aqui, ó. O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é o movimento contínuo da água presente nos oceanos, continentes e na atmosfera. Então, quando a gente fala em continentes, na superfície, no solo e nas rochas. Então, a gente vai perceber que a água ela encontra-se em constante movimento. Olha lá o segundo parágrafo. Esse movimento é alimentado pela força da gravidade e pela energia do Sol, que provoca a evaporação das águas dos oceanos e dos continentes. Então, você também vai lembrar que o Sol é um agente muito importante para o ciclo hidrológico. Então, olha aqui, ó. Na atmosfera, formam-se nuvens que, quando carregadas, provocam precipitações na forma de chuva, granizo, orvalho e neve. Então, a nuvem, quando ocorre o processo de aquecimento das águas, uma parte dessa água ela evapora e ela acaba se acumulando na atmosfera e se condensando, formando as nuvens. E quando essas nuvens estão carregadas de água, estão muito pesadas, essa água ela acaba caindo em forma de precipitação, que pode ser a chuva, pode ser em forma de neve ou em forma de granizo, de acordo com a temperatura e o estado físico da água na nuvem. E aqui na tela, você vai ver aqui, ó, as etapas do ciclo hidrológico. Nos continentes, a água precipitada pode seguir os diferentes caminhos. Ela pode infiltrar no solo,
ela pode escoar pela superfície, ela pode também evaporar ou congelar. Então aí temos algumas etapas. Mas para que isso fique mais claro, nós vamos ver aqui na tela um esquema do ciclo hidrológico. Acompanhe ali, ó. Se você observar no canto direito da tela, você vai encontrar no canto direito inferior o número 1, oceanos, lagos e rios. E você vai perceber ali, olhando para cima nessa figura, você vai perceber que essa água ela evapora. Então existe o processo de evaporação dessa água. E essa evaporação promovida pelo calor e pelos raios solares. À medida com que essa água ela evapora, nós temos a formação de nuvens. E essas nuvens, à medida com que elas vão se formando, elas vão concentrando grandes quantidades de água. A ação dos ventos transporta essas nuvens para diferentes lugares. No nosso exemplo aqui, nós temos a movimentação vindo neste sentido, da direita da sua tela para a esquerda da sua tela. E aí o que nós vamos ter? A formação dessas nuvens cada vez maiores. E à medida com que essas nuvens ficam maiores e mais pesadas, nós vamos ter o quê? O processo de precipitação, que pode ocorrer na forma de água, a chuva, pode ocorrer em forma de neve ou em forma de pedras de granizo, de fragmentos de granizo, que nada mais são do que blocos de gelo de pequenas ou médias proporções. E aqui nós temos a precipitação. Quando essa água ela sai da nuvem, ela precipita e atinge o solo, ela pode infiltrar no solo, adentrando as camadas inferiores, ou ela pode escoar pela superfície, chegando a rios, e novamente chegar lagos, mares e oceanos, e durante toda essa etapa aqui, ela pode ser submetida ao processo de evaporação. Então a evaporação não vai ocorrer apenas nos rios, lagos e mares, pode ocorrer também ao longo desse caminho. E é importante destacar que o ciclo hidrológico ele é constante e contínuo. Agora na tela vai aparecer para você nosso quiz. Acompanhe ali, ó. Durante o ciclo da água, observamos a formação de nuvens, que ocorre graças à transformação do vapor de água em pequenas gotículas. Essa mudança de estado gasoso para o estado líquido é chamado de letra A, evaporação, letra B, condensação ou letra C, fusão. Letra A, letra B ou letra C? Vai lá, estudante. Muito bem, estudante. Qual alternativa você indicou? Letra A, letra B ou letra C? Vamos ver se você acertou? Olha lá, letra B, condensação. Então, esse processo descrito ali é o processo de condensação. Agora, nós vamos falar um pouco sobre bacias hidrográficas, outro conceito muito importante para a geografia. Acompanhe ali, ó. Bacia hidrográfica é uma área de grande superfície formada por um conjunto de terras por onde corre um rio principal e seus afluentes, incluindo nascentes, divisores de água ou interflúvios, entre outros. Olha só, quando estamos falando de uma bacia hidrográfica, nós estamos falando de uma área cercada por divisores de água. Se você olhar nessa figura aqui, você vai perceber que nós temos um rio principal aqui correndo ao meio e nós temos duas cadeias de montanhas, tanto de um lado quanto de outro. Essas cadeias montanhosas são os interflúvios ou divisores de água. Por quê? À medida com que a água da chuva atinge esses divisores de água,
Parte dessa água escoa para um lado e parte para o outro lado. Então ele faz uma divisão das águas provenientes da chuva. Mesma coisa aqui do outro lado. Então uma bacia hidrográfica sempre é limitada pelos interflúvios ou pelos divisores de água. Uma bacia hidrográfica também dispõe de um rio principal e dos seus afluentes. Afluentes de um rio principal são os rios que levam a água até esse rio principal. E aí nós temos também os afluentes e nós temos um conjunto de rios menores, rios que podem ser rios secundários. Nós temos as nascentes também que constituem a bacia hidrográfica. E aqui uma outra ilustração que mostra bem detalhadamente a bacia hidrográfica. Então nós temos aqui uma nascente, conforme você pode visualizar aqui, nós temos a nascente do rio principal, observe o curso de água desse rio principal. Nós temos também um conjunto de afluentes, que são rios que vão desaguar no rio principal. Nós temos o interflúvio, ou o divisor de água representado aqui pela linha pontilhada. Significa que toda chuva que cair aqui, parte vem para um lado e parte para o outro lado. E nós temos o leito, que conforme você pode ver, é o espaço ocupado pela água do rio. Então, quando a gente está falando no leito de um rio, nós estamos falando do espaço que ele ocupa. E aí essa bacia hidrográfica, elas desaguam no mar ou em outros rios. Então, nós podemos ter bacias hidrográficas pequenas, que vão desaguar em uma bacia hidrográfica maior e assim sucessivamente até que chegue-se ao mar ou ao oceano. Outra figura que representa as bacias hidrográficas, para que fique muito claro para você, estudante, a definição de bacia hidrográfica. No local onde você mora, independente de qual local do estado do Paraná você esteja, você vai observar que existem áreas de relevo que são mais altas e áreas que são mais baixas. E se você observar no centro dessas áreas mais baixas, geralmente você vai encontrar um pequeno rio, um pequeno córrego, um pequeno curso de água. Ali você tem uma pequena bacia hidrográfica, uma microbacia hidrográfica. Então, observe aí no seu entorno, lembre-se dos lugares que você já visitou e com certeza você irá identificar pequenas bacias hidrográficas. Aqui, ó, a foz de um rio, olha lá, ó. Ou seja, o local onde o rio desemboca pode ser um outro rio, um lago, uma lagoa, um mar ou um oceano. Então, conforme já foi dito aqui, esse rio ele pode desaguar em outros lugares, pode ser no rio, no mar ou no oceano. E nós vamos perceber que existem alguns tipos de foz. Foz é o final desse rio. E aí nós temos ali, ó, existem 3 tipos principais de foz de um rio: foz em estuário, foz em delta e foz mista. Então, foz é nada mais do que o termo utilizado para se referir ao local aonde o rio termina. Um exemplo é Foz do Rio Iguaçu. A foz do Rio Iguaçu nada mais é do que a área aonde o Rio Iguaçu termina e deságua em um outro rio. Importante é que, quando estamos falando da Foz do Rio Iguaçu, a gente vai perceber que a cidade de Foz do Iguaçu, ela se estabeleceu muito próxima à Foz do Rio Iguaçu. E a cidade de Foz do Iguaçu recebe essa denominação em função da sua localização, de ser na foz, no final do rio Iguaçu. Então essa curiosidade para você da região de Foz do Iguaçu e também para você do Paraná que não sabia a origem do nome da cidade de Foz do Iguaçu. Então aqui, ó, quando falamos das bacias hidrográficas, vamos ver aqui, ó, os tipos de foz. Nós temos a foz em delta, comum em rios de planície em função das baixas velocidades da água. Então, a foz em delta, conforme você pode visualizar na imagem, ela forma um triângulo, tem uma forma muito parecida com um triângulo, e com um monte de pequenas ilhas, que podem ser mais ou menos ilhas. E essa foz, ela se forma em função das baixas velocidades da água. Como a água tem uma velocidade baixa, ela vai se espalhando. E à medida com que ela vai se espalhando, ela vai formando este formato de triângulo ou formato de delta. Já o outro tipo de foz, que é a foz em estuário, ela já apresenta características diferentes. Observa na tela que nós temos aqui, ó,
a foz do Rio São Francisco, uma foz em estuário, que à medida com que a água ela vem, ó, ela encontra diretamente aqui uma área maior aqui. E aí o que a gente percebe? Que à medida com que a água está vindo, ela não vai abrir, não vai formar aquele triângulo, aquele delta, em função do quê? Da velocidade dessa água. Como essa água vem com uma grande velocidade, ela vai seguindo diretamente, ela não ocupa grandes áreas. E aí nós temos também o tipo de foz que é mista ou complexa, que ela reúne tanto elementos da foz em delta quanto da foz em estuário. A exemplo do que você vai ver aqui na tela. Nós temos aqui, ó, o caso do Rio Amazonas no Brasil, onde a sua foz ela é uma foz mista ou complexa, porque apresenta características de ambos os tipos de foz, tanto delta quanto estuário, conforme a imagem representa ali para você. E agora, estudante, olha lá na tela, ó, nosso quiz aparecendo para você. Qual das alternativas está incorreta? Qual das alternativas está errada? Foz e nascentes são, respectivamente, o início e o final de um rio. Letra B. Estuário e interflúvio são, respectivamente, um tipo de foz e um divisor de água. Letra C. Os rios podem ter dois tipos de foz, foz em delta e foz em estuário. Qual das alternativas você acha que é a alternativa incorreta? A, B ou C? Vamos lá. Muito bem, estudante. Letra A, letra B ou letra C? Vamos ver se você acertou a questão. Letra C, ó. Qual das alternativas está incorreta? Os rios podem ter dois tipos de foz, foz em delta e foz em estuário. Ela está errada porque não são apenas dois tipos, são três tipos. A foz em delta, foz em estuário e a foz mista ou complexa, que conforme já vimos aqui anteriormente, nós temos aqui, ó, a foz em delta, que forma este triângulo aqui. Nós temos a foz em estuário, do exemplo do Rio São Francisco, que deságua no Oceano Atlântico. E nós temos a foz mista ou complexa, a exemplo do Rio Amazonas. Dando continuidade à nossa aula, nossa primeira atividade é o momento que você, estudante, vai pegar o seu caderno, vai anotar essa pergunta e vai respondê-la no seu caderno, por dois motivos. Para que você possa interagir com o seu professor ou professora lá no ambiente virtual do Google Classroom e também para você, estudante, que só está assistindo às aulas pela televisão, para que você possa encaminhar essa atividade para a sua escola ou colégio, para que o seu professor ou professora possa validar a sua participação nas aulas nesse período de quarentena. Então acompanhe ali na tela
a nossa atividade. O que é uma bacia hidrográfica? Como ela está estruturada? Então eu quero que você caracterize uma bacia hidrográfica e diga quais são as partes que compõem, como funciona essa bacia hidrográfica. O tempo está na tela, vai lá!
Muito bem, estudante. Espero que você tenha conseguido realizar a atividade proposta. Caso você não tenha conseguido, dá um tempinho aí. Vamos continuar aqui com a nossa aula e depois você conclui ela. Agora, aqui na tela vai aparecer para você a hidrografia africana. Sua hidrografia não pode ser considerada equilibrada. Seus rios são mal distribuídos por conta da presença de diversas áreas de clima desértico, o que agrava a situação de secas e escassez de água em várias localidades do continente. Então, quando estamos falando da hidrografia do continente africano, perceba que os rios não estão distribuídos de forma uniforme pelo continente. Nós temos áreas desérticas que não irão dispor de uma grande rede de drenagem. Serão compostas muitas vezes por pequenos cursos de água e ainda pequenos cursos temporários. Nós vamos encontrar também outras áreas que reúnem uma hidrografia, um conjunto de rios muito mais desenvolvidos. Então vamos conhecer um pouco melhor a organização da hidrografia do continente africano. Então olha ali na tela, se você acompanhar ali com bastante atenção, você vai perceber o continente africano ali representado e ali está escrito os rios principais ou os maiores rios do continente africano. Observe que existe uma área aqui, que é a área do deserto do Saara. Essa área aqui do deserto do Saara, ela não dispõe de muitos rios, ela não dispõe aqui nesse tipo de mapa aqui, de nenhum rio, porque são rios muito pequenos e rios com uma quantidade de água muito baixa. Então, nessa representação aqui, onde traz os principais rios do continente africano, essa região do Saara não possui rios representados. Nós temos aqui o rio Congo, nós temos o Níger, nós temos uma série de rios e também o rio Nilo, que também está no continente africano. Então, nós temos algumas áreas aqui com uma vasta bacia hidrográfica, porém nós vamos encontrar áreas que não apresentam quase rios. E aqui, se você olhar na tela, na região do Saara existem muitos rios temporários, também conhecidos como rios intermitentes, pois o fluxo desses rios diminui no período mais seco até cessar completamente. Então, rios temporários ou intermitentes são aqueles rios que apresentam água apenas em alguns momentos, principalmente durante os períodos de chuva. E quando ocorrem os períodos de seca, nós vamos perceber que a água desses rios ela vai diminuindo seu volume até cessar completamente. E aqui, apenas o rio Nilo, com cerca de 6.700 quilômetros, não perde seu fluxo no percurso do deserto para o mar. O Nilo nasce na região equatorial, próxima à floresta de Nyungwe, em Uganda, e por desaguar no mar Mediterrâneo, formado por um imenso delta, ele é historicamente aproveitado para irrigação e agricultura. O rio Nilo ele tem uma vital importância para o Egito e para a população ali no seu entorno. Porque conforme você já deve ter trabalhado na disciplina de História, o Egito ele apenas se desenvolveu em função da disponibilidade de água do rio Nilo, que durante o período das cheias, as águas do rio Nilo alagavam as suas margens, fazendo com que os nutrientes se fixassem naquele solo. E durante os períodos de baixa das águas, o que acontecia? Aquelas áreas estavam com o solo úmido, ricos em nutrientes, tornando possível a agricultura. Então, o rio Nilo, ele atravessa a área do deserto e ao atravessar a área do deserto, ele vai sempre dispor de água durante todo o seu curso. Então, ele é um rio que dispõe de água sempre. Então, não é um rio intermitente, ele é um rio perene. Conceito de perene associado a rios que apresentam um volume de água durante todo o ano. Se você olhar também ali, você vai ver uma ilustração que talvez você já tenha visto nos seus livros de história. E essa ilustração traz justamente o rio Nilo. Você consegue observar que nas áreas mais externas, você vai perceber uma área desértica. Porém, no centro, você observa o rio Nilo e você observa toda uma sociedade estabelecida ao longo das margens do rio Nilo. Então, é importante a gente saber que o Egito é uma dádiva do Nilo.
Ele apenas se desenvolveu da forma com que se desenvolveu graças às águas do Rio Nilo. E também não esqueça, Egito está no continente africano. Agora, quando a gente vai falar da hidrografia do continente, olha ali, ó, as regiões equatoriais possuem uma drenagem bastante desenvolvida, principalmente pela presença do rio Congo, detentor da segunda maior vazão de água do planeta. Então, vale um destaque para o rio Congo, em função do seu grande volume de água e da sua localização, que também favorece para que ele apresente esse grande volume de água, sendo um rio caudaloso. Quando usamos o conceito de caudaloso, estamos nos referindo a um rio com grande volume de água. E a imagem aqui mostra para você todo o curso do rio Congo, todo o seu percurso e a sua importância para a civilização desse país e do seu entorno. Aqui também, quando falamos da hidrografia, o principal rio da África Ocidental é o Níger. Já na porção sul destacam-se o Orange, o Zambeze e o Limpopo. Muitos dos rios e cascatas reduzem o potencial para a navegação, mas fornecem grande potencial hidrelétrico. Os mais importantes são as cataratas Vitória no rio Zambeze e Boyomsa, antigo Stanley Valley, uma série de cataratas no rio Congo. Então, o que é importante, estudante? A gente perceber que existem áreas do continente africano que dispõem de uma vasta rede hidrográfica, que dispõem de uma grande quantidade de água e de uma infinidade de rios. E esses rios, eles estão ali à disposição para serem utilizados para a obtenção de água, para a pesca e, no caso ali, também para a produção de eletricidade, em função da velocidade das suas águas. Porque esses rios, eles apresentam velocidades maiores, principalmente em função do relevo, de ser uma área de planalto, então com altitudes maiores, conforme já vistos na aula anterior. Aqui na tela vai aparecer também para você que a principal região lacustre está no Grande Rift Valley, onde estão localizados os lagos Vitória, Albert e Niassa, estão localizados essas formações lacustres por estarem relacionados ao relevo modificado pelos movimentos das placas tectônicas. Estes lagos são chamados de lagos tectônicos. Então, como as placas tectônicas elas se movimentam, elas promovem algumas falhas. E essas falhas formam grandes vales, grandes espaços, onde a água consegue se acumular, dando origem a esses lagos. Aqui o exemplo de um desses lagos tectônicos que se formou no continente africano. E agora o nosso quiz na tela. Vamos lá. Qual das alternativas explica melhor a expressão "o Egito é uma dádiva do Nilo"? Letra A. O Nilo só existe devido ao trabalho dos egípcios. Letra B. O Egito só existe em função das águas do rio Nilo. E letra C. O rio Nilo é um problema para os egípcios por causa das enchentes e destruição. Letra A, letra B ou letra C? O que você acha?
Muito bem, estudante. Vamos conferir a resposta para essa questão. Letra B. O Egito só existe em função das águas do Nilo. Então, conforme já foi dito anteriormente, eram as cheias do rio Nilo que tornavam o solo das suas margens férteis para a prática da agricultura e assim houve o desenvolvimento da sociedade egípcia ao longo do curso do rio Nilo. Agora vai aparecer na tela para você a nossa segunda atividade. É aquela que você vai copiar, vai responder no seu caderno e posteriormente, caso você esteja assistindo apenas pela televisão, é a atividade que você vai encaminhar para a sua escola ou seu colégio. Tá lá, ó. Descreva as características da hidrografia africana. Fale um pouquinho como é a hidrografia do continente africano com base nos conceitos que foram apresentados na aula de hoje. O tempo está na tela.
Muito bem, estudante. Espero que você tenha conseguido responder. Caso você não tenha conseguido responder, tenha ficado com alguma dúvida, você pode, por meio do aplicativo Aula Paraná, acessar essa aula e também acessar o link que direcionará você para o canal oficial do YouTube do Aula Paraná e também para esta aula. Nossa aula já está chegando ao final, então aqui na tela vai aparecer para você a revisão dos conteúdos que foram trabalhados na nossa aula de hoje, que são as paisagens do continente africano e hidrografia do continente africano. Então, falamos um pouquinho da construção das paisagens do continente africano e também da importância dos rios para a sociedade africana. Quero muito agradecer a você, estudante, a sua família que está te apoiando e está acompanhando esse processo, seu irmão mais velho, mais novo, tio, tia, avô, avó, enfim, a todas as pessoas que estão na sua casa, que estão te acompanhando, estão te auxiliando. Também agradecer a interação e participação dos professores no Google Classroom e ao nosso intérprete de Libras, Natan. Natan, muito obrigado pela sua ajuda, pelo seu apoio. Até a nossa próxima aula, estudante. Forte abraço!